Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre a prece e a transmissão do pensamento. Bom estudo para vocês. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens de 9 a 14. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação com o ser a quem nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Então a gente já está vendo por aí, né? Quando a gente está encarnado ou desencarnado, quanta ajuda a gente tem, né? E basta que a gente se afinize com a ajuda que já está ao nosso redor. Não importa a quem venhamos pedir. Muitos se concentram em pedir aos santos, né, conhecidos, tantos santos conhecidos aí, são nossos irmãos que já conquistaram uma certa posição, uma certa iluminação e conseguem fazer esse papel de intermediação entre nós e o alto. A prece sempre é ouvida, sempre chega a quem de direito. Assim inicia Allan Kardec suas explicações sobre a ação da prece, definindo-a como uma conversa que se entabula com o ser a quem se dirige, na qual quem ora expressa o que sente no momento e se abre e se expõe, porque confia nesse recurso sublime percebido pelo homem desde o início do seu desenvolvimento espiritual, variando a maneira do seu uso. É uma forma da gente se exprimir, né? E nós já sabemos que a prece serve para a gente louvar, para a gente agradecer e para nós pedirmos também. A estimada benfeitora espiritual Joana de Ângeles lembra que, como as criaturas nem sempre soubessem manter a vinculação com as fontes da vida, Jesus sugeriu a oração, que se constitui numa ponte vibratória de fácil construção por todo aquele que deseje realmente a vitória sobre os sofrimentos e anelam pelo bem-estar pleno. A gente lembra que Jesus nos ensinou o Pai Nosso. O Pai Nosso é só uma base para que a gente possa fazer uma prece e se elevar ao Pai, se elevar ao alto. Mas nós já sabemos que a prece, ela não precisa ser rebuscada, ela não precisa ser longa, ela precisa ter a essência do nosso coração. Todo o universo se origina do fluido universal, a matéria elementar primitiva que vem de Deus, através do qual o pensamento se expande, porque esse fluido se constitui no seu veículo, assim como o ar é o veículo do som. Ao contrário, porém, das vibrações sonoras, que são circunscritas em um determinado espaço, as vibrações do fluido universal se ampliam ao infinito. É por isso que os nossos irmãos desencarnados podem recebê-la onde estiverem, através do fluido universal, onde passa essa faixa toda vibratória, quando a gente, no influxo do nosso pensamento e no influxo da nossa vontade, sempre atingirá a quem de direito. Assim, todo pensamento que se dirige a alguém, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado e vice-versa, forma uma corrente fluídica entre o que emite o pensamento e a quem ele se dirige. Evidentemente que a força dessa corrente fluídica se equivale à energia do pensamento e da vontade de quem pensa.
Vontade é tudo. Força mental também. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e as relações que se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Quando voltada para o amor e o bem, dilui energias negativas e renova as forças morais daquele que ora, promovendo alterações na paisagem mental e orgânica, através de processos delicados de modificação da atmosfera psíquica na qual a pessoa se encontra. Quantos e quantos de nós e quantas vezes nós já estivemos nervosos, agitados e ansiosos, e quando nós paramos para proferir uma prece, aquele bem invade a gente, a paz, a calma, melhoramos os nossos pensamentos, né? As ideias se melhoram, né? Quantas e quantas vezes nós vamos dormir com um problema sério, gravíssimo, e dependendo da prece que nós fizermos, quando a gente acorda, a gente já tem a solução. A gente muda a faixa vibratória. Agora, quando ele fala aqui, quando voltada para o amor e o bem, existe alguma prece que não seja voltada para o amor e para o bem? Existem os pedidos, né? Que se podem fazer negativos, né? Mas aí já não é prece, né? Aí você está trabalhando energias com forças não muito adequadas, podemos dizer assim. O poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em qualquer hora, a sós ou em conjunto. Tanta gente pensa, mas eu só posso orar se eu ficar no meu quarto, num cantinho, quietinho. A gente, quando pode escolher, a gente escolhe um lugar para ficar, mas a gente vive depende. A gente está vendo aí na imagem um ônibus super lotado, né? O transporte que tem tudo a ver com as grandes cidades. E quantas vezes ali a gente pode estar mentalizando alto, pode estar pedindo uma orientação, pode estar pedindo por alguma situação triste que a gente esteja vendo na rua. Isso aí é só para exemplificar como a gente pode proferir preces onde a gente quiser e aonde a gente puder. Não tem essa de a gente estar no carro, mas eu vou precisar ir no consultório, vou uma consulta, não vou me concentrar. Faça a prece. Quantas vezes na casa espírita se pede para em dia e horário certos se mentalizar a casa, para se efetivar os trabalhos. Aí porque nós estamos em algum lugar, porque por algum motivo não deu para que a gente fique recolhido ao nosso lar em pensamento, a gente pode estar numa hora extra do trabalho, nada nos impede de repente a gente vai lá e elevar os pensamentos ao alto. O poder da prece, mais uma vez lembrando, está no pensamento, está na força do nosso pensamento, naquilo que a gente objetiva atingir, a quem a gente objetiva alcançar. Mas nós podemos fazer prece. Agora não vamos fazer prece para familiar desencarnado, né? Porque a gente não sabe a situação. Muita gente ainda tem essa ideia, esse pensamento, fulano de tal morreu, agora vai estar lá de cima olhando por nós. Será realmente que esse nosso querido, essa nossa querida, tem condições de nos ajudar? Será mesmo que nós estamos depositando na conta de algum querido que já se foi, que nos antecedeu, para que faça alguma coisa que ele ainda ou ela ainda não tem condições? Mas vale que a gente peça. E muitas das vezes a gente está pedindo por um ente querido que já se foi, está na espiritualidade, e vem um irmão intermediário que vai trazer essa mensagem nossa até eles, até os nossos queridos, que muitas das vezes podem não estar ainda em condições de recebê-las. Mas se o nosso objetivo, se a força do nosso pensamento é atingir o ente querido, tenhamos certeza que essas vibrações chegarão até ele.